Bom, boa tarde a todos. Vamos retomar para terminar o assunto de reações das lajes sobre os apoios. Os apoios normalmente são vigas, né, e nós vamos precisar dessas reações para poder verificar estado limite, para dimensionar as vigas, né, e para verificar estado limite de serviço nas vigas. Então, a que a sua norma diz, né? Reações de apoio. Então, para o cálculo das reações de apoio de lajes maciças retangulares com carga uniforme, podem ser feitas as seguintes aproximações. As reações em cada apoio são as correspondentes às cargas atuantes nos triângulos ou trapézios, determinadas através das charneiras plásticas correspondentes à análise plástica efetivada, né? Sendo que essas reações podem ser de maneira aproximada consideradas uniformemente distribuídas sobre os elementos estruturais que eles servem de apoio. Trocando em miúdos, de posse aqui da configuração de colapso das nossas charneiras plásticas, estas dividem as nossas lajes em trechos triangulares e trapezoidais. Então, cada trecho desse, como ele não pode ser transmitido através das charneiras plásticas, visto que o cortante aqui é nulo, então esta carga nesse triângulo tem que ir toda para essa borda, essa carga nesse trapézio tem que ir toda para essa borda. Então, o que é que eu tenho que fazer para calcular as reações de apoio? Primeiro, determinar a configuração de colapso das charneiras plásticas, é óbvio, certo? Depois eu vou pegar a área desse triângulo, multiplicar pela carga, dividir pelos comprimentos, eu tenho a carga uniformemente distribuída. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu vou pegar esse trapézio, calcular a área do trapézio, multiplicar pela carga distribuída, eu tenho a carga total resultante, divido pelo comprimento, tem a reação que vem para esta borda, certo? E nós vimos que encontrar a configuração aproximada de colapso das charneiras plásticas é simples. Toda vez que você tiver dois apoios do mesmo gênero, duas bordas com apoios do mesmo gênero, você vai passar uma charneira plástica a 45 graus a partir do canto. Se uma for engaste e a outra for apoio, então vai ser uma charneira plástica, mas não mais a 45 graus, a 60 graus da borda engastada e a 30 graus da borda apoiada. Se for apoiada e livre, vai ficar a 90 graus, como a gente já viu na aula passada. Então vamos pegar esse exemplozinho aqui, em que eu tenho aqui três bordos simplesmente apoiados e esse engastado. Ora, nesse caso desses dois bordos aqui e aqui, eles são do mesmo gênero. Então aqui sai uma charneira plástica a 45 graus. Já neste caso aqui, desses dois cantos, não. Esta borda é engastada e esta borda é apoiada, de sorte que aqui sai uma charneira plástica a 60 graus, com a borda engastada, e a 30 graus com a borda apoiada. Então aqui vai ter que calcular essa geometria, a gente vai ver um exemplo. Mas a gente já pode resolver esse problema, qual é a reação de apoio correspondente aqui a um trecho triangular. Então veja, o que é que eu disse? Toda a carga que estiver nesse triângulo vem para essa borda, 10-0. Qual é a carga que vem? É a área. É LY vezes B dividido por 2, que é a área do triângulo. Então, LY vezes B dividido por 2 vezes Q. Esta é a área total desse triângulo, que vem para onde? Para esta borda. Como é que eu sei a carga que vem para a borda? É uniformemente distribuída, então divido por LY. LY pira com LY e eu tenho QB sobre 2. Então, no caso de uma borda onde você tem a área correspondente triangular, então a carga que vem distribuída para a borda ou para a viga é Q vezes B, onde B é a altura do triângulo, dividido por 2. Certo? Então isso aqui está simples. Vamos pegar um exemplo bem bobinho. É aquela nossa famosa laje, 4 por 3, carga de 4,3 kN por metro quadrado, e ela está toda engastada. Ora, como é que é a configuração de colapso? 45 graus em todo mundo, certo? Então vem 45 graus, vai encontrar onde? No meio da laje. Então isso aqui é 1,5 m, isso aqui é 1,5 m.
Ora, mas isso não é 45 graus? Então é um triângulo isósceles. Então, o que é 1,5 m aqui é 1,5 m aqui. Então, tem 1,5 m, 1,5 m, sobra 1. Então, isso aqui é um triângulo, né? De 3 por 1,5 m de altura, e aqui é um trapézio com bases de 4 metros, 1 metro e altura de 1,5 m. Tá? Então, vamos calcular aqui a reação nas bordas 1 e 2, são as bordas laterais. É o QB sobre 2, que a gente acabou de ver. Então, vai ser 4,3 vezes 1,5, que é a altura do triângulo, né? Dividido por 2. Então, isso dá 3,23 kN por metro. Então, essa é a reação que vai para as bordas laterais. E as bordas horizontais 3 e 4? Né? Então, aqui vai ser, primeiro vamos calcular a carga total, que é Q vezes a área de um trapézio, né? Que é a semissoma das bases, que é 4 mais 1, dividido por 2 pela altura, 1,5 m. Então, essa é a área do trapézio, não é isso? Vezes 4,3, que é a carga, isso é a carga toda nesse trecho trapezoidal, que nós já sabemos que virá integralmente para esta borda. Então, vou dividir por 4, dá 4,03 kN por metro. Tá? Então, esse é um exemplo bobinho, né? Muito bobinho, não dá basicamente trabalho algum. Vamos ver um exemplo um pouquinho mais sofisticado, que é esse que aqui está. Né? Então, esse aqui ele tem 3 bordas simplesmente apoiadas, tudo bem, mas tem uma borda engastada. Então, isso aqui sai a 60 graus e aqui a 30, aqui também, mas aqui sai a 45. Vão se encontrar em algum ponto. Eu preciso encontrar essa geometria, fazer um pequeno trabalhinho de geometria vagabunda, né? Simplória, né? Então, vamos chamar de A essa distância. Esse aqui, se eu chamar de A essa distância, como isso aqui está 45, isso aqui também é A, né? E isso aqui é um triângulo retângulo isósceles. Aqui eu tenho outro triângulo retângulo, que é que tem que ser, esses dois retângulos têm que ter o quê? A mesma altura, né? Mas a altura aqui é A, certo? Esse é um triângulo retângulo isósceles. Então, isso aqui é A, isso aqui é A. A altura desse triângulo também tem que ser A. Então, eu tenho que A vai ser igual a 3, que é tudo, menos A, que é esse tamanho aqui, tangente de 30 graus. Então, daqui eu tiro que A é 3 vezes a tangente de 30 graus, menos tangente de 30 graus vezes A, divido isso aqui é a tangente de 30 graus, então isso aqui dá 1,10 m. Então, isso aqui é 1,10 m, isso aqui é automaticamente 1,10 m, isso é automaticamente 1,10 m, isso aqui é 1,80 m. Então, eu tenho aqui toda a geometria da configuração de colapso das charneiras plásticas. Tá? Então, você tem que fazer no início, vai cair na prova, isso é absoluta certeza, essa geometriazinha rasteira de achar a configuração de colapso, tá certo? Achada a configuração de colapso, essas bordas laterais, nós já vimos que é QB sobre 2. Então, vai ser Q vezes B, que é 1,10 m, dividido por 2, que é 2,37. Então, esse aqui não tem problema. Vamos ver essa borda inferior. Essa borda inferior, a carga total vai ser o 4,3 vezes a área desse trapézio, que é 4 mais 1,8 dividido por 2 vezes a altura, que é 1,9. Então, isso aqui é 1,10 m, isso aqui é 1,90 m para somar a 3. Então, vamos ter 1,8, que é esta base, mais 4, que é essa outra base, dividido por 2, é a base média, né? Vezes 1,90 m, que é a altura, vezes 4,3. Isso aqui que está aqui é a carga total neste trapézio, que dividido por 4 dá 5,92 kN por metro. Vamos fazer de novo, vai ser a mesma coisa, mas vamos fazer para a borda superior. Então, quem é a área? É 1,8 mais 4 dividido por 2 vezes 1,10 m, porque aqui a altura é 1,10 m. Então, essa é a área desse trapézio, vezes 4,3, que é a carga. Carga é 4,3 kN por metro quadrado, dá a carga total, que dividido por 4 dá a carga uniformemente distribuída média, que é 3,48 kN por metro. Então, você vê que não tem nenhuma grande mistério, né? Achar as reações de apoio. O mais difícil é a geometria. Primeiro é saber como é que faz a configuração de colapso, qual é a ideia, né? Quais são os ângulos, quais são as coisas, e depois
uma geometriazinha, uma trigonometriazinha, para encontrar a configuração de colapso. Muito bem. Achada a configuração de colapso, o resto é besteira, é achar áreas de trapézios e triângulos. Né? Muito bem. Nosso próximo assunto é o começo do nosso último assunto, de lajes. É sistemas de lajes apoiadas em vigas. Tá? Então, até aqui foi que a gente viu. A gente viu tudo laje isolada. E os apoios indeformáveis. Então, as lajes isoladas estavam apoiadas em apoios indeformáveis. A gente já sabe fazer tudo. A gente sabe achar os esforços, a gente sabe achar os esforços com alvenarias, a gente sabe achar a reação das lajes sobre as vigas, a gente sabe tudo, sabe armar, inclusive, né? Não sabe detalhar, mas armar a gente sabe, efeito de canto, sabe o diabo. Para lajes isoladas sobre apoios indeformáveis. Agora a gente vai pegar um sistema de laje de um piso de um prédio. Tá? Então a gente tem aqui uma série de pilares, a gente numera os pilares da esquerda para a direita, de cima para baixo, P1, P2, P3, P4, aqui não tem pilar, P5, P6, P7, P8, aqui não tem pilar, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18. Então aqui estão todos os pilares numerados. Vamos numerar as vigas também. Primeiro as horizontais, de cima para baixo, V1, tudo isso aqui é V1. Tem o tramo A, o tramo B, né, o tramo C e por aí vai. Né? Aqui é a viga V2, aqui é a viga V3, essa aqui é a viga V4, essa é a viga V5. Agora aqui, a V6, a V7, a V8, a V9, a V10 e a V11. Certo? Então, numerei as vigas, vou numerar as lajes do mesmo jeito, de cima para baixo, da esquerda para a direita. L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11 e L12. Então, esse é um sistema de lajes que nós, no piso, né, um piso formado por um sistema de lajes apoiadas em vigas, e nós vamos ter que transformar o quê? Vamos ter que transformar isso numa série de lajes isoladas. Isto não é uma ciência, isso é meio que uma arte, tá certo? Então vamos ter que encontrar regras, né, baseadas no bom senso, para não totalmente científico, hein? No bom senso para transformar um sistema de lajes em um sistema de lajes isoladas, de lajes contínuas num sistema de lajes isoladas. Então a primeira suposição que nós vamos fazer é que essas vigas são suficientemente rígidas para eu supor que essas vigas são indeformáveis. Se assim não for, o que a gente está dizendo aqui não é verdade. Então, para esses vãos aqui de 4 metros, não há problema. Mas quando o vão começa a ficar da ordem de 7 metros, então esta teoriazinha que a gente está vendo aqui pode lhe dar uma ideia, mas tem sérios problemas, né? Porque as vigas precisariam ser muito altas para serem consideradas apoios indeslocáveis, coisa que provavelmente não vai acontecer. Então, para vãos dessa ordem, essa teoria que nós vamos dar aqui, isso não é a teoria, essa arte que nós vamos dar aqui, não é mais considerada suficientemente acurada para você fazer o seu dimensionamento. Aí você vai ter que usar o que nós vamos ver daqui umas 3, 4 aulas, que é o método da analogia de Grelha. Aí essa pode pegar o que você quiser, certo? Mas, por enquanto, essa teoria da gente é para lajes de vãos inferiores digamos, até 5 metros, tá? Não mais do que isso. Tá? A partir daí, você vai ter que usar realmente a analogia de Grelha para analisar as suas lajes. E nós vamos ver, e os senhores vão fazer um deverzinho, um projetinho de casa. Tá? Então, vai ser visto e você vai melar as mãos nesse tipo de análise, tá certo? Mas muito bem, então vou admitir que todas essas lajes estão apoiadas em apoios indeslocáveis. Essa é a primeira suposição. A segunda coisa é que a gente agora vai ter como é que eu transformo cada laje dessa numa laje isolada. Então eu vou precisar achar a vinculação das lajes. Que tipo de apoios são esses apoios interlocáveis? Claro que ele não pode se deslocar verticalmente, mas precisamos ver a parte da rotação. Então vamos pegar a mais simples, a laje mais simples, que é a laje L7. Se eu der um corte AA aqui, sim, aqui você está vendo que a L5 é totalmente em balanço, né? Ela não tem viga nenhuma, está vendo que viga não foi numerada, né?
Então, essa laje L5 está completamente em balanço. Isso aqui é para um armário embutido. Antigamente se fazia muito isso, uma sacada aqui para colocar o armário embutido aqui nesse quarto. Tá? Então, isso está em balanço. Né? E aqui não tem pilar, mas tem viga, tá certo? Então, isso aqui não é um balanço. Não. As lajes não estão em balanço. Aqui está em balanço, não há vigas. Né? Ela está engastada na laje L6, a L5. Tá? Muito bem, vamos pegar a laje L7. A laje L7 é 4x4. Então, você está olhando aqui, ela é 4x4. Então, vamos dar um corte A aqui e vamos estudar essa borda. Ora, há alguma tendência dessa viga girar? Ela vai girar com a deformação das lajes? A resposta é não. Por quê? Porque dos dois lados eu tenho lajes de mesmo porte. Então não tem por que essa laje sobrepujar essa, elas são do mesmo porte. Então essa linha aqui não tem nenhuma tendência a girar, ela tem tendência a não girar. Se ela tem tendência a não girar, eu vou dizer que esse bordo está engastado. Né? Então, não há tendência nenhuma da laje 6 girar a laje 7 ou vice-versa, porque elas são lajes de mesmo porte. Então, isso aqui não gira, portanto, esse apoio pode ser considerado engastado, como está aqui. Idem, mutatis mutantes para L7 com L8. Então, novamente, esta borda pode ser considerada engastada. Novamente, a mesma coisa para L7 com L10. Essa borda pode ser considerada engastada. Idem para L7 e L2. Essa borda pode ser considerada engastada. Então, as 4 bordas da laje L7 podem ser consideradas engastadas. Então, eu tiro essa laje fora e posso analisar essa laje agora como isolada do restante do sistema de laje. E aí eu sei fazer tudo. Né? Sei fazer tudo. Vamos ver a laje 1, L2, L3, L4. Vamos ver a laje L1. Aqui ela obviamente está engastada e aqui ela obviamente está engastada. Mas aqui eu não tenho continuidade nenhuma, então essa laje pode girar. Então a vinculação da laje L1 vai ser engastada aqui, mas apoiada aqui e apoiada aqui. E a laje L2? Novamente, essa borda está engastada porque tem laje de mesmo porte de um lado e do outro, assim como nesse bordo aqui, assim como nesse bordo aqui. Então esses 3 bordos estão engastados. Já esse não tem continuidade, então está apoiado. Então essa laje tem esses 3 bordas engastados e esta borda simplesmente apoiada. Ah! Tá tudo muito fácil. Espera aí, amigo. Agora vem as complicações. Até aqui foi fácil. Agora vem as complicações. Vamos ver L3 e L4. O que é que tem de diferente com L3 e L4? É que L4 é uma laje de porte muito menor do que L3. Quer dizer, aquela conversa que não gira porque são lajes de mesmo porte, já era. Tá certo? A laje L4 tem um porte muito menor. Então, o que é que eu posso dizer com certeza? Que L4 está engastado na L3, porque L4 é um porte menor do que L3. Tá? Então, aqui essa laje está engastada aqui, apoiada, apoiada e apoiada, que é o que está aqui. Certo? A laje L4 está simplesmente apoiada nas vigas que lhe dão apoio e está engastada na L3. Agora, e o que dizer da L3? Bom, a L3 está engastada aqui e simplesmente apoiada aqui. E aqui? Bom, amigo, aqui ela tem continuidade, mas a L4 não tem porte para engastar a L3. E agora? Nem está engastado, nem está apoiado. E como é a arte agora? A arte é a seguinte. Então aqui já não é científico, certo? Aqui é uma arte. Então eu vou admitir que L3 está apoiada nesse bordo. E a L4 está engastada nesse bordo. Está certo isso? Não, mas espere um pouco. Né? Isso está exato? Está rigoroso? Não. Mas, veja, o que é que eu estou fazendo aqui? Vamos ver. Eu vou considerar que L4, nós vamos ver critérios para isso. Isso cai na prova e eu exijo esse estudo da vinculação, tá? Por enquanto eu estou dizendo que a laje não tem porte suficiente. Isso não é suficiente. A gente vai fazer conta. Vai fazer conta para saber se essa laje tem porte ou não. Por enquanto eu estou lhe dizendo que essa laje não tem porte para engastar L3. É claro, você vai fazer conta e vai dizer essa laje não tem porte. Então, quando não tem, eu vou ter que considerar esta borda simplesmente apoiada. Aí o que é que acontece? Eu estou desprezando esse momento negativo. Ao desprezar, aumenta o momento positivo. Claro, esse momento negativo não vai diminuir a flexão nessa direção horizontal.
Então, automaticamente, quando eu desprezo esse negativo, aumenta o positivo no centro da laje. E o negativo? O que é que eu vou fazer com o negativo aqui? Não se preocupe, a armação da laje L4 negativa, a armação superior, vai naturalmente ser prolongada para L3. Então, em tudo que eu armo a armação negativa da L4, ela claramente vai ter que se prolongar para dentro da L3 e vai armar este momento negativo desse apoio. Então, aqui não tem problema, não se preocupe. Então, nós vamos ver critérios numéricos, né? Eu acho, eu penso, não, para saber quando uma laje não tem porte para engastar a outra. Quando não tiver, aí você vai considerar uma laje engastada a menor porte, engastada a de maior porte, e a de maior porte simplesmente apoiada na borda comum, e sabendo que a armadura negativa vai ser prolongada, então você vai ter armadura negativa nesta ligação da L3 com L4. Ok? Outra complicaçãozinha é essa laje L5 com a laje L6. A laje L5 é um balanço, então está claramente engastada na L6, senão ela caía, certo? E a L6? Vamos ver. Quando você tem uma laje em balanço, e nesses nossos exemplos eu posso considerar balanços de pequeno porte, né? Se balanço for de grande porte, essa maneirazinha de fazer não é suficientemente acurada para dimensionamento, para fim de dimensionamento. Então são pequenos balanços, varandas pequenas, 1,5 m, 1 metro, né? Nesse caso é 1 metro, né? Um balanço pequeno, né? São coisas pequenas, tá certo? For muito grande, defronte da laje, não, aí começa a complicar. Novamente vai ter que pegar aquela teoria que a gente vai dar de analogia de grelha para fazer análise. Bom, mas nesse caso é um balanço pequeno. Então, obviamente, essa laje está engastada aqui, é um balanço. E a laje L6 está engastada nessa borda, não posso fazer isto. Por quê? Porque esse é uma laje isostática. Esse momento negativo é esse balanço. Você pode carregar quanto você quiser a laje L6, que não vai mexer nesse momento, porque esse momento é função só da laje em balanço. Por conta disso, quando se eu tiver uma laje em balanço engastada numa laje que lhe dá engastamento, eu vou ter que considerar essa laje como simplesmente apoiada. Mais uma vez, eu desprezo esse negativo, aumenta o positivo. Não se preocupe com a armação negativa, porque a armação negativa vai naturalmente ser prolongada da laje L5 para se ancorar na laje L6. Né? Então, a gente vai ter, inclusive, critérios. Né? Essa armação vai ter que ser prolongada, a gente vai ter um critério de comprimento dessas barras para ela efetivamente armar o momento negativo desta ligação da laje L5 com L6. Então, aqui, lembre-se, quando tiver uma laje em balanço com a engastada numa outra laje, claramente esta laje em balanço vai estar engastada, mas nesse apoio a laje estará simplesmente apoiada. Ok? E, finalmente, um caso um pouco mais chato, que é o da laje L10. Se você olhar para a laje L10, isso aqui é engaste, isso aqui é engaste, isso aqui é engaste, isso aqui é apoio simples, epa, mas esse pedacinho de 1 metro, ela está engastada na L12. E agora? Eu não posso ter um apoio metade engastado, metade apoiado. Isso não existe. Ou é carne ou é peixe. Então, a regra que a gente tem é isso aqui só será considerada engastada, e toda engastada, se pelo menos 2/3 for engasto, que não é o caso aqui, certo? Nesse caso aqui, é claro, eu vou ter que considerar a borda simplesmente apoiada. Então, a regra é essa, né? Eu vou considerar engastada a borda que tiver pelo menos 2/3 engastada. No caso em apreço, não é isso que ocorre, então esta borda vai ser considerada simplesmente apoiada. E é claro, aqui vai ter armadura, tá certo? Quando eu for armar essa laje, L12 tem um negativo aqui que vai penetrar. Então, esta parte, não se preocupe, isso aqui foi pensado, isso aqui é muito estudado, tá certo? Inclusive com a prática, né? Essa armadura negativa vai passar e vai armar essa borda. Né? Vai ter uma pequena, digamos assim, imprecisão, mas não nada que fissure ou derrube a laje. Aqui a armadura negativa vai prolongar, vai sim armar esse pedaço de borda que é contínua. Mas a borda não pode ser considerada engastada. Essa borda vai ser considerada simplesmente apoiada. Ela só será engastada se pelo menos 2/3 do seu comprimento for engaste. Senão, vai ser considerado simplesmente apoiada.
Muito bem, isso posto, nós já vimos que é uma arte, vocês já perceberam isso, né? Não é exatamente uma ciência exata, tá? É uma arte, né? E ela gera um pouco de inconsistências, mas inconsistências que são facilmente dominadas, né? Inconsistências dominadas, né? Em que a gente pode ter uma borda que é, para um lado, apoiado, para um lado, engastado. Vimos esse caso aqui, mas não se preocupe que a armadura negativa se prolonga, então essas bordas vão ter armadura de proteção para combate ao momento negativo que nelas existe, tá? E esse negócio de saber se a laje é de pequeno porte ou grande porte, isso não é no papo nem pelo tamanho, não. Nós vamos fazer conta, nós vamos dar, isso vai ter uma regra clara de quando essa laje não dá porte para engastamento, certo? Isso posto, era interessante, vamos ver agora uma ideia de qual é, por exemplo, neste sistema de laje, qual a espessura que eu devia usar para essa laje. Então lembre-se que há espessuras mínimas e essas espessuras mínimas são para a laje não dar problema de deformação. Então a primeira coisa que a gente viu naquela de espessuras mínimas é que em lajes contínuas, pela norma, a espessura total, H, a espessura total, não pode ser menor do que o vão menor dividido por 50. Então, uma laje, por exemplo, de 6 metros não pode ser menos de 12. Tá? Não pode mesmo, ponto final. Certo? No nosso esquema anterior, o vão menor, se você olhar aqui dessas lajes, é 4 metros. Tá certo? O vão menor de todas elas, a não ser essa, que é menor ainda, mas em geral é 4 metros. Então, vão menor, se eu quiser pegar para essas lajes, vai ser 4 metros, dividido por 50 dá 8 centímetros. Então, para começar, esse sistema de lajes não pode ter uma espessura total menor do que 8 centímetros. Mas isso é só um número geral. Nós vamos usar para encontrar a espessura do sistema de lajes uma regra do professor Libânio. O professor Libânio é um professor da Escola de Engenharia de São Carlos, tá? Da USP. Tá? Então eles estudaram, ele orientou uma tese, né, para achar essas alturas mínimas e eles chegaram nessa expressão. D tem que ser igual, não menor, né, do que 2,5 menos 0,1 NL estrela dividido por 100. Vamos ver o que é cada coisa dessa. N é o número de bordas engastadas. É 1, 2, 3 ou 4, né? Ou 0, né? Então pode ser 0 também, para for toda simplesmente apoiada. Então é 0, 1, 2, 3 ou 4. Muito bem. E L estrela é o mínimo do vão menor ou 70% do maior em centímetros. Porque isso aqui vai lhe dar em centímetros, tá certo? Tudo isso aqui é em centímetros. Então isso aqui é o D. É claro que para achar o H eu vou ter que somar o cobrimento. E nesse nosso caso eu vou admitir que o cobrimento das armaduras, nesse nosso caso aqui, eu vou admitir que o cobrimento das armaduras é 2,5 centímetros, tá certo? Pronto. Até bruta, né? Até o eixo da armadura mais inferior. Então é D mais 2,5 centímetros, certo? Beleza? Classe de agressividade 2. Beleza? Tudo bem. Então vamos ver, se a gente pegar L1 tem um vão 4 metros por 4 metros, então o menor vão é 4 metros, o maior é 4 metros, é tudo 4 metros, certo? E ele só tem duas bordas engastadas. Então se eu pegar L1, então o que é que eu vou ter aqui? L1. Número de bordas engastadas, 2. Quem é o L asterisco? É o mínimo de 400 ou 70% de 400, é 280. Então o D vai ter que ser maior ou igual a 2,5 menos 0,1 vezes 2, que N é igual a 2, vezes L estrela, que é 280 sobre 100, dá 6,4 centímetros. Isso é o D. Mas para eu pegar o H, eu vou ter que somar o recobrimento. Então vai dar 8,9, digamos 9 centímetros. Então, por essa laje L1, certo? O meu piso não poderia ter menos do que 9 centímetros. Veja que já foi maior do que 8, né? 8 foi o mínimo, tá lembrado? É 400 dividido por 50, tá? Então, não posso ser menos do que 9 centímetros. Vamos pegar uma laje pior. Vamos pegar a laje L12, ela é pior porque ela tem um vão de 5 metros e outro de 4 metros, e só tem um borda engastada. Então, ela só tem uma borda engastada. As outras são todas apoiadas. Ela tem um vão menor de 4 metros e o vão maior de 5. Então, a gente vem aqui e a
na L12, então N é igual a 1, L estrela é o menor entre 400 e 70% de 500, que é 350, então isso é 350. Então D vai ter que ser maior do que 2,5 menos 0,1 vezes 1, né? Porque eu só tenho um gasto, vezes 350 sobre 100 dá 8,4, mais 2,5, né? Dá 10,9, ou seja, 11 centímetros. Ou seja, desse nosso estudo, esse sistema de lajes deve ter uma espessura não inferior a 11 centímetros. Eu sugiro que você realmente use os 11 centímetros aqui para esse sistema de laje. Bom, então, até agora, o que é que eu já tenho? Eu já tenho um sistema de lajes, já sei como decompor o sistema de lajes em um sistema de lajes isoladas para fim de armação. E nós vamos ter, e eu tenho também já a espessura, eu tenho tudo, tá certo? Eu tenho que achar os esforços para armar. Mas antes disso, nós vamos ter que compatibilizar os momentos. Então, de um lado e do outro, eu provavelmente devo ter momentos, por exemplo, aqui eu devo ter com certeza momentos negativos diferentes. Não posso ter momentos negativos diferentes. Eles são criados por quê? Pela simplificação que a gente está usando. Então a gente vai ter que conviver com a simplificação. O que é que significa? Eu vou ter que compatibilizar esses momentos negativos. Então a gente vai ver como é que vai compatibilizar esses momentos negativos, tá? Vai ficar um valor só. Então esse é obrigatório. Ao mexer no negativo, muito provavelmente vou ter que mexer também no positivo. Regras de compatibilização. Não me pergunte na prova se é para compatibilizar os momentos. Momentos sempre terão que ser compatibilizados. Vamos ter que também ter essa regra aqui para o caso de laje de menor porte e maior porte. Quando é que eu vou dizer que uma laje é de menor porte, não pode engastar, e, portanto, essa borda vai ser para um lado apoiado, para o lado engastado? Também, isso aí são as regras de compatibilização que nós vamos ter que estudar para transformar realmente esse sistema de lajes isoladas representando o sistema de lajes contínuas, mas isso será visto na próxima aula.